Eu agradeço a Deus por tudo que a gente já desfrutou nessa noite, por tudo que já ouvimos. Brinquei com o evangelista Helder ali, o evangelista André, o diácono Wesley Davi a pregar a mensagem da noite. Abra sua Bíblia comigo, irmão, em João, capítulo de número 19. Externa a Deus a gratidão a Ele por mais essa rica oportunidade. Não seria eu que ia ministrar essa noite, seria a missionária Cintia, mas devido ao falecimento da sua avó, ela não teve a condição de estar vindo ministrar essa noite. Aí eu estou substituindo ela, não quis sobrecarregar nenhum dos irmãos, como já estava muito em cima. Mas desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho, pela vida do nosso pastor, pela vida da igreja. O pastor também não está presente, porque ele não está na cidade, mas louvamos pela vida dele, louvamos e agradecemos ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho escrito por João, capítulo de número 19, versículos 17. Nós vamos ler até o 22 e depois nós vamos ler somente o 30. Diz assim: tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e o colocou no cimo, escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: escrevi e escrevi. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E quero repetir: tomando o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, fala comigo, no nome de Jesus. Amém. Aplauda, glorifique e exalte a nome de nós. E nesse momento o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu desapareça, porque agora é Ele. O centro da igreja é Ele, o centro do culto é Ele, o centro das nossas vidas é Ele. Eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem dessa noite, e o título da mensagem é: As Três Direções da Cruz. As Três Direções da Cruz. Nós lemos aqui no Evangelho de João a narrativa da crucificação de Cristo. Mas quando nós olhamos no Evangelho escrito por Mateus, ele vai apresentar ali Jesus como o Messias e Rei, o descendente de Davi, o herdeiro do trono. No Evangelho escrito por Marcos, Jesus ali ele é apresentado como servo, sofredor, aquele que sofreu, morreu, ressuscitou, padeceu por mim e por você e triunfou sobre a morte, sobre os principados e sobre as potestades. No Evangelho escrito por Lucas, que não era um dos apóstolos, não era um dos discípulos, mas escreveu o Evangelho, ele apresenta Jesus como o homem perfeito, o Filho do homem. No Evangelho escrito pelo apóstolo São João vai apresentar Jesus como verbo, e João vai começar escrevendo dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele apresenta Jesus como Deus, ele apresenta Jesus como divino, e ele destaca os milagres do Senhor para provar, para comprovar como sinal da sua divindade. Ele apresenta Jesus como Deus. E naquele que tem sido chamado por muitos estudiosos, teólogos, pregadores, como o quinto evangelho, o livro do profeta Isaías, devido à abrangência de referências e profecias sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até por isso ele recebe o nome de o profeta messiânico, porque foi aquele profeta que mais profetizou sobre Jesus. E se nós pararmos para analisar o livro do profeta Isaías, talvez ele tenha sido o primeiro a apresentar os elementos do Evangelho. No capítulo de número 53, é um dos capítulos mais extraordinários do livro do profeta Isaías,
aonde ele vai narrar de forma poética a morte, a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor. E ele afirma ali que ele, nosso Senhor, Jesus Cristo, ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Isaías apresenta Jesus como maravilhoso, como conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Mas apesar de Jesus ele ter sido apresentado nos 4 evangelhos e no livro do profeta Isaías de formas diferentes, os 4 evangelhos e o livro de Isaías compartilham da mesma mensagem central. E que mensagem central é essa? Que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, que é Deus, que se fez homem, desceu do céu, pisou na terra para salvar o mundo, para salvar o pecador. Ele é o centro do evangelho. Ele é o centro da nossa pregação. Ele é o centro do cristianismo. É Ele. No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong, segundo a história, primeiro astronauta a pisar na Lua. E ao fazer isso, ele vai citar uma frase que ecoa até hoje. Pelo menos uma vez no ano, essa frase ela é repetida ou ela é ouvida. Ele vai dizer que foi um pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade. Mas o que é interessante na história não é nem a frase do Neil Armstrong, mas sim, o interessante é o que disse Richard Nixon, o então presidente dos Estados Unidos da época. Homem orgulhoso, cheio de orgulho, a Casa Branca lotada de gente. Ele toma a palavra e começa a dizer assim: esse é o dia mais importante para a humanidade, o dia em que o homem pôs os seus pés na Lua. Só que ele não contava com uma coisa, que dentro daquelas pessoas que estavam ali na Casa Branca, tinha um evangelista ali, o chamado maior evangelista, o grande evangelista do século XX, Billy Graham, homem de Deus, referência para muitas e muitas gerações. Ele não contava que Billy Graham reagiria a essa fala dele. E Billy Graham, cheio do Espírito Santo, Billy Graham, direcionado por Deus, ele pede a palavra. E cheio de ousadia, ele rebate a fala do presidente Richard Nixon. Ele vai dizer: o dia mais importante para a humanidade não foi o dia em que o homem pegou e pisou na Lua. Não, foi o dia em que Deus, o Deus eterno, desceu na terra e pôs os seus pés aqui na terra. Ele rebate a afirmação do Richard Nixon, e todos aqueles que estavam na Casa Branca ficaram atônitos, estremecidos com essa afirmação de Billy Graham, porque não há feito maior nessa terra do que o Deus eterno, na sua humildade, se esvaziar, se rebaixar ao nosso nível, se tornar semelhante a nós, se tornar homem, se humilhar novamente, se tornar servo, no grego, doulos, escravo, obediente até a morte, e morte de cruz para salvar o pecador. Não há feito maior do que isso na história da humanidade. O Deus eterno se fez homem, se faz escravo e é obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Paulo, lá em Filipenses, no capítulo de número 5, no capítulo número 2, versos 5 ao 11, ele vai dizer: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, ele era Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma humana. Aí Paulo vai dizer assim: ele humilha a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque Paulo, ele dá ênfase, ele potencializa, ele registra essa informação, e morte de cruz, porque a morte de cruz, ela era a morte mais cruel, ela era a morte mais infame, mais indigna que se tinha conhecimento na época da tirania de Roma. E ela era destinada para criminosos, para malfeitores, marginalizados, rebeldes, inimigos de Roma. Mas no texto onde nós lemos, João vai relatar o momento da crucificação do nosso Cristo. E ele vai relatar o exato momento em que ele é cravado no madeiro, no monte chamado Caveira. E de cada lado do nosso Senhor
foi colocado um malfeitor, um à esquerda e outro à direita de Jesus. Por quê? Para que aqueles que passassem, vissem e ouvissem o que estava acontecendo ali, crescem que ele era um pecador, que ele era um malfeitor, e ele merecia, era digno de morrer na cruz. Mas quando nós olhamos no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12, essa profecia já estava profetizada desde lá de trás, e ele vai dizer: pelo que darei o quinhão com os grandes e com os poderosos, repartilhar ele o despojo, porque derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Marcos capítulo 15, versículo 27 e 28, também com ele crucificaram 2 salteadores, um à direita, um à esquerda, e cumpriu-se a escritura, e foi contado com os malfeitores. Então, quando Isaías disse que ele foi contado com os transgressores, com os malfeitores, profetizando ali a morte de Cristo na cruz e a sua obra expiatória, ele está querendo dizer que ele estava sendo considerado e tratado como um pecador. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele não cometeu pecado, mas nem na sua boca se achou engano. João 6,69, João vai dizer: ele é o santo de Deus. O autor aos Hebreus vai afirmar, lá no capítulo 4, versículo de número 15, porque temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E Isaías, no capítulo 53, verso 9, ele vai dizer assim: que nem houve engano na sua boca, e ele também não cometeu nenhuma injustiça. O próprio Pilatos, lá em Lucas capítulo 23, versículo 4, vai dizer diante da multidão que queria crucificá-lo: não achei nenhuma culpa nesse homem. Em Mateus 27, 24, Pilatos lava a mão e diz: ele é justo, ele é justo. Então veja, que eles queriam que ele fosse visto, considerado como um malfeitor, como um pecador. Ele foi contado, ele foi tratado como tal, mas ele não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que através de Jesus nós fôssemos feitos justiça diante de Deus. Por isso Paulo vai dizer que o justo viverá pela fé. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo de número 53, versículo 4 ao 6. Um dos trechos mais lindos do capítulo 53 de Isaías. E ele vai dizer que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas aí o Isaías vai dizer: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que traz a paz a nós estava sobre ele, e pelas suas feridas na cruz é que nós somos sarados. Aleluia! Ele foi ferido pelas nossas transgressões. A morte de Jesus foi por minha causa, foi por sua causa, foi pelos meus, foi pelos seus pecados. Ali na cruz era o meu e eram os seus pecados, eram as minhas, eram as suas transgressões. Ele foi executado pelas nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, e pelas suas feridas nós somos sarados. Pelo castigo a ele é que nos traz a paz. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, Paulo vai dizer: justificado pois pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. A salvação está na cruz de Cristo. Já foi falado aqui nessa noite: não há outro lugar na cruz de Cristo, em Cristo. Aleluia. Mateus
capítulo de número 27, Mateus ele vai narrar dentro da sua ótica a crucificação de Cristo. E ele vai dizer ali que aqueles que iam acompanhando começaram a blasfemar. Salvou aos outros e não pode salvar a ti mesmo. Desça daí para que nós creiamos. Os sacerdotes começaram a escarnecer, dizer para ele: ó rei dos judeus, desce daí, salva-te a ti mesmo. E eles começaram a blasfemar. Mas graças a Deus, e eu dou graças a Deus, que ele não desceu. Eu louvo ao nome do Senhor, que ele permaneceu ali, porque se ele desce da cruz, nem eu e nem você poderíamos ser salvos. Não haveria salvação, não haveria chance para nós. E ele blasfemava: desce daí. Mas ele permaneceu lá até o final. Aí, João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aleluia. Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando para que, renunciando à piedade, às paixões mundanas, vivemos no presente mundo sóbrio e piamente, aguardando a boa-aventurança, esperança, o aparecimento da glória do nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração crê que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pedro, João foram levados ao Sinédrio porque curaram um homem à porta do templo. Os líderes dos sacerdotes começaram a questionar: em nome de quem vocês curaram? Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer assim: se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito ao enfermo, do modo como curamos, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e aquele que em Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui. São diante de vós ele, pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por pedra de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em que devemos ser salvos, somente em Jesus. Somente em Jesus Cristo. Por isso ele não desceu, por isso que ele permaneceu lá, porque ele era o único que poderia nos salvar. Quando ele está no alto do Calvário e ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No grego ele vai dizer assim: tetelestai, que quer dizer está consumado. Ele deu um brado lá na cruz: está consumado. A dívida da humanidade está paga, a missão está cumprida. Então não há salvação fora da cruz de Cristo, não há salvação fora de Jesus. Não há nada que o homem possa fazer para ser redimido, para ser salvo, porque Deus fez tudo em função da redenção do homem. A salvação está em Cristo, a salvação está em Jesus, a salvação está no Calvário de Cristo. O Salmos 49 vai dizer que nenhum homem pode pagar o valor da sua alma. Ainda que ele tenha dinheiro, venda os seus bens, vai empobrecer e vai ver a cova. Não vai pagar o valor do resgate da sua alma, porque é caro. O autor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão, não há pagamento. E Pedro vai dizer que nós fomos comprados com o sangue de um cordeiro imaculado e sem ruga. Aí você se pergunta: o que é a cruz do Calvário? É o lugar aonde a videira verdadeira se fez raiz de terra seca, aonde o rei se fez réu, aonde o leão da tribo de Judá se fez cordeiro. A cruz é o lugar onde o eterno Deus, ele revela a sua mais profunda humanidade, se fazendo semelhante a nós, para por nós pagar o nosso preço de dívida. Aleluia. Então no Calvário nós vamos ver 3 homens, 3 mortes e 3 cruzes. Mas somente na cruz daquele que estava ao centro, que era o único que poderia redimir
o pecado da humanidade com o seu sangue. Somente nele havia salvação. João vai dizer, lá em 1 João capítulo 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente ele. E na cruz daquele que era o único que poderia nos salvar, tinha 3 direções. Primeiro, a cruz de Cristo, ela aponta para baixo. E apontando para baixo, a cruz de Cristo fala, ela indica a vitória de Cristo sobre todo o principado e potestade, sobre o espírito da morte, sobre o diabo e sobre toda maldição. A cruz apontando para baixo fala da vitória de Cristo. Indica que a cabeça da serpente foi esmagada na cruz e que Jesus ele venceu e venceu de uma vez por todas. Quando nós olhamos lá em Romanos capítulo 5, Paulo ele vai fazer um paralelo entre Adão e Jesus. O primeiro Adão, o do Éden, e o último Adão, Jesus. E quando nós vemos que enquanto o primeiro Adão, o do Éden, usurpa o ser igual a Deus, o último Adão, Jesus, sendo em forma de Deus, sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, abriu mão dos privilégios divinos, se fez homem e morreu por nós na cruz. No primeiro Adão, o do Éden, nós vemos a queda da humanidade. No último Adão, Jesus, nós vemos a redenção da humanidade. Enquanto o primeiro Adão, ele fracassa na tentação do deserto, o último Adão, Jesus, ele prevalece na tentação do deserto. Aleluia! Enquanto o primeiro Adão do Éden, ele morre em seus pecados, o último Adão, ele vem, ele morre em nosso lugar, ele morre a nossa morte, ele morre pelos nossos pecados, herda a nossa dívida, paga com preço de sangue e recupera aquilo que o primeiro Adão perdeu no Éden. Aleluia! Enquanto o primeiro Adão deixou um escrito de dívida eterna que eu e você não poderíamos pagar, o último Adão na cruz do Calvário, ele pega o escrito de dívida, crava na cruz, triunfa sobre os principados e potestades e os expõe publicamente. No primeiro Adão, abunda o pecado. No último Adão, superabunda a graça. No primeiro Adão, entra o pecado no mundo e pelo pecado a morte. No último Adão, entra a vida no mundo e nós somos justificados pela graça, sois salvos por meio da fé. Aleluia! No primeiro Adão, entrou o juízo para a condenação dos homens, mas no último Adão, Jesus, entrou a graça e a justificação. No primeiro Adão, eu e você, nós somos derrotados, mas no último Adão, Jesus, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também como ele todas as coisas? Aí lá no último versículo ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 14, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, ele cravou no madeiro, despojou principados, potestades e os expôs publicamente. Jesus na cruz do Calvário, ele não apenas esmaga a cabeça da serpente, mas ele triunfa sobre todo o principado, sobre toda a potestade, anula a sentença de morte, anula a sentença de inferno sobre a minha vida e sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu. Ele diz lá em João 16, 33, tenho-vos dito essas coisas para que creem em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João 5, 4 ao 6, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A esse que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas pelo sangue. 1 João, capítulo de número 3, versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 2 Timóteo, capítulo de número 1,
versículo de número 10, vai dizer assim: e que agora manifestou-se pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade pelo Evangelho. Em Romanos 6, 9, sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Quando nós olhamos a narrativa de Apocalipse, capítulo de número 5, João, na sua visão em espírito, ele vai começar a narrar ali que ele vê Deus com o livro na sua mão direita, e ele vai dizer que ele vê um anjo forte que chega e faz uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Aí se faz uma busca universal, não encontra ninguém no céu, não encontra ninguém na terra, e não encontra ninguém debaixo da terra. E João, ele se entristece. João, ele começa a chorar, porque João entende que se não tivesse ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, não haveria esperança de justiça e redenção para nós. Então ele começa a chorar. Mas aí um dos anciãos chega até João e disse: João, não choras. Mas por quê? Porque vem um aí que morreu na cruz, que ressuscitou ao 3º dia. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Aleluia! A vitória de Cristo no Calvário é a vitória da igreja na terra. Ele venceu para que nós vençamos. Ele venceu para que nós não sejamos derrotados. A cruz aponta para baixo. Isso indica que a vitória é nossa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A cruz aponta para baixo, e isso indica que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Segundo, não vou passar do horário, a cruz aponta para os lados. Primeiro, ela aponta para baixo. Segundo, ela aponta para os lados. E apontando para os lados, a cruz ela fala da nossa reconciliação com Deus. Na cruz do Calvário, Deus estava de braços abertos, assim como o pai do filho pródigo estava de braços abertos, dizendo: vem, meu filho, que eu te recebo. Vem, que eu te recebo como filho. Pode vir, todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor, vem, que eu te recebo. Deus estava de braços abertos para reconciliar o homem pecador com ele. E nós vamos entender o porquê que o homem precisava de uma reconciliação. A André já pegou aqui. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos ver que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia nos dá a entender que diariamente o Senhor ia ao jardim para falar com a criatura. Então o homem ele foi criado em comunhão, em intimidade com o Senhor. Mas quando nós olhamos no capítulo 3, a narrativa da queda do homem, e nós vamos ver ali o diálogo da queda entre serpente e Eva. Então veja, a serpente ela faz uma pergunta um tanto quanto estranha para Eva. Ela diz: mas Deus falou para vocês mesmo que vocês não podem comer de nenhuma árvore aqui do jardim? E não foi isso que Deus tinha ordenado a Adão. Deus falou: pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente ela estava preparando o terreno, ela estava preparando o caminho para colocar dúvidas na mente de Eva e ela desobedecer o Senhor. Então Eva responde a ela: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, porque para que não morrais. Aí aqui continua o diálogo da queda, vai avançando, já entrou no coração de Eva. A serpente vai dizer: certamente que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês vão se tornar igual a ele. Olha o diálogo. Aí nós vamos ver que aqui a serpente já entrou no coração de Eva. E o resultado do diálogo da queda se dá no próximo versículo. Então vendo a mulher, versículo 6 e 7, que daquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e também
comeu. Então nós vemos aqui o resultado dos diálogos da queda. A queda da humanidade, narrada no capítulo de número 3. Aí nos versículos de 8 ao 19, nós vamos ver aqui Deus confrontando Adão e Eva. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. Então Deus vem, dá a sentença para o pecado deles, e Deus expulsa o homem do jardim. Deus expulsa e coloca uma espada flamejante em torno da árvore da vida, para que o homem não tenha acesso a ela. Querubins são colocados em torno do caminho da árvore da vida. Então nós vemos aqui que na queda de Adão, na queda de Eva, na queda do homem, houve uma ruptura. A amizade rompeu, de tal modo que a relação do homem com Deus depois do pecado é chamada de inimizade. Quando nós olhamos lá em Colossenses 1:21, Paulo vai dizer: a vós também, que outrora eras estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Romanos 5:10, a primeira parte, porque nós antes éramos inimigos. Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Romanos 8:7, porque a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem à verdade pode ser. Romanos 3:23, Paulo vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja que na queda de Adão houve uma ruptura da relação entre o homem e Deus, chamada inimizade. O homem foi afastado da comunhão e da intimidade com Deus. Mas quando nós vamos olhar lá no livro de Êxodo, Deus dá a Moisés a planta, o padrão, o modelo do tabernáculo. Aí Deus diz para Moisés: coloca um véu entre o lugar santo e o lugar santo do santo. Só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo do santo, uma vez por ano, no dia da expiação nacional. Só o sumo sacerdote. Então não há mais acesso a Deus. Houve aqui uma ruptura, não há mais comunhão. André leu aqui, Isaías 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Deus ele não nos ouve, ele vira o rosto para nós. Mas Paulo vai revelar que na cruz de Cristo a reconciliação ela é possível. Quando Jesus está no Calvário e ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vai estar escrito nos evangelhos que o sol escureceu, a terra tremeu e o véu do templo, que véu? Aquele véu que o Senhor mandou Moisés colocar, para que ninguém passasse de um lado para o outro. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Por quê? Porque quando o véu se rasga, o próprio Deus desce, rasga o véu e abre o caminho novamente. Nós precisamos entender isso aqui. Deus está dizendo: o caminho de acesso está aberto outra vez. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando, não colocando na conta dos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. 1 Colossenses capítulo 1, versículo número 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da carne pela morte, a fim de, perante ele, vos apresentar santo, sem defeito e irrepreensíveis. O sangue nos reconciliou. O sacrifício de Cristo nos reconciliou. Ele rasgou o véu e abriu um caminho de acesso novamente. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer lá no capítulo de número 10, versículo 19: tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar no lugar santo do santo, pelo sacrifício do nosso Senhor, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão aqui, ousadia, vai revelar intrepidez, vai revelar que coragem, determinação de entrarmos no lugar santo do santo. Ele abriu o caminho novamente. Não precisa mais de sumo sacerdote. Não, hoje nós podemos entrar no lugar santo do santo. Nós podemos ter contato diretamente com Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus novamente, porque Cristo nos reconciliou na cruz do Calvário. Aleluia. E ele vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.
A cruz apontando para os lados fala da nossa reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, primeiro, a cruz aponta para baixo, indicando a vitória de Cristo e a vitória da igreja. Segundo, a cruz aponta para os lados, indicando a nossa reconciliação com Deus. E terceiro, a cruz ela aponta para cima, apontando a nossa ascensão e glorificação com Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo nos dá esperança da glória. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, por diversas vezes, Deus ele vai manifestar a sua glória. No Monte Sinai, na nuvem, no tabernáculo, no templo de Salomão, no rosto de Moisés. Mas apesar de eles terem a glória de Deus, Israel peca, Israel cai em idolatria, Israel cai em imoralidade, Israel vira as costas para Deus, se torna rebelde. Apesar de ter a glória, eles se afastam do Senhor. Só que o pecado de Israel tem consequências. Deus vai levantar profetas antes do exílio babilônico: Jeremias, Isaías, Abacuque, Miqueias, Sofonias, para alertar o povo, para profetizar para que eles se arrependessem, porque se eles continuassem pecando, viria a mão de Deus sobre eles, viria o castigo do Senhor. E eles continuam pecando. Resultado, foram levados cativos para a Babilônia. Jeremias profetiza que o cativeiro seria por 70 anos. E na terceira invasão da Babilônia, no ano de 586 a.C., eles destroem o templo, eles saqueiam os utensílios, eles derrubam os muros de Jerusalém, e a glória de Deus vai embora. Só que a glória de Deus ela não vai embora de uma vez. Ezequiel ele vai ter essa visão da destruição do templo. Ele vai ter a visão da destruição, da glória de Deus indo embora, por causa do pecado e da corrupção do povo. Nós vamos ver lá em Ezequiel capítulo número 9, as etapas da glória de Deus indo embora. Primeiro, a glória de Deus ela se move do lugar santo do santo sobre o querubim. Do lugar santo do santo, lá em Ezequiel capítulo número 10, versículo 4, a glória de Deus sai do santo do santo e se move para a entrada, para o limiar do templo. Então a glória de Deus sai do santo dos santos sobre o querubim, do querubim para a porta do templo. É como se Deus estivesse falando para eles ali, ó: se vocês continuar pecando, eu vou tirar a minha glória. E eles continuam pecando. Da porta do templo, a glória de Deus se eleva sobre os querubins, lá em Ezequiel 10, 18. E da porta do templo, a glória de Deus vai para a porta oriental do templo. Ezequiel 10, 18 e 19. E da porta oriental, a glória de Deus, ela vai para o meio da cidade de Jerusalém. Deus está dando um ultimato: ou vocês param de pecar, ou vocês se arrependem, ou eu vou levar a minha glória embora da cidade. Já tirei do templo, vou tirar da cidade. Israel continua pecando. E vai dizer lá em Israel, lá em Ezequiel capítulo 11, versículo 23: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente, o monte das oliveiras. Então a glória de Deus sai do templo, sai da cidade de Jerusalém. Não tem mais glória, não tem mais presença. A glória de Deus sai de Jerusalém e vai para o monte. Mas só que Deus vai dar uma visão em Ezequiel, capítulo 40, 41, 42 de Ezequiel. A visão do novo templo. Não é o templo construído por Zorobabel e Josué no livro do profeta Ageu. Não. Mas não é essa a mensagem. Deus dá a visão para o profeta Ezequiel do novo templo. E no capítulo 43, Ezequiel vai ter a visão da glória de Deus voltando. Do mesmo lugar que saiu, a glória voltando. O profeta Ageu vai dizer lá no capítulo 2, versículo 7 e 9: a glória da última casa será maior do que a primeira. Mas tanta profecia de Ezequiel 43 e Ezequiel Ageu 2 não se cumpriu no momento. Ela estava apontando para Cristo, estava apontando para Jesus. Da profecia de Ezequiel, no capítulo 11 até o nascimento de Jesus, se passaram 586 anos sem Deus manifestar a sua glória. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, João começa a escrever, no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
No versículo 14 ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aí João vai escrever assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aproximadamente 586 anos sem Deus manifestar a sua glória. Agora João pega a sua pena, começa a escrever e diz: nós estamos vendo a glória, nós estamos vendo a glória. Aleluia! Quando Jesus ele desce para Jerusalém, ele serve a última ceia. Aí lá no Evangelho segundo Mateus 26:30, ele vai dizer assim: e tendo cantado o hino, foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Para onde a glória de Deus foi quando saiu de Ezequiel 11? Para o Monte das Oliveiras. Jesus vai para Jerusalém, dá a ceia e sobe para o Monte das Oliveiras. Ele foi para o Monte das Oliveiras. Aí lá em João 12:23, ele vai dizer: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ora, ele estava indo para Jerusalém para ser preso, para apanhar, para morrer. E ele vira para os discípulos e diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aí quando nós vamos lá para João, capítulo de número 17, vai narrar o que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras. Diz assim: e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho também te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos aqueles que têm dado. E a vida é esta, que te conheço a ti como o único e verdadeiro Salvador, e a Jesus Cristo, aquele que te enviaste. Aí Jesus vai dizer assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo no começo, antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo assim: Pai, sabe aquela glória que eu tinha contigo lá no começo, lá na eternidade, antes da fundação do mundo? Me devolve aquela glória. Me glorifica novamente, Senhor, com aquela glória que eu abri mão para se fazer homem. Me dá aquela glória. Deus não negaria o pedido do seu filho. Ele desceu aqui para morrer em nosso lugar, para morrer na cruz. Então o Pai não negaria aquilo que ele estava pedindo. Aí no versículo 21, 22, 23 e 24, mas vou focar no 2. Ele vai dizer assim: Pai, sabe aquela glória que o Senhor me deu, que eu te pedi agora? Eu dei. Deu para quem? Eu dei para os meus discípulos. Eu dei para a minha igreja. Eu dei para todos aqueles que me seguem, para todos aqueles que me seguem, para todos aqueles que me confessam. Eu lhes dei a minha glória. Aí está escrito assim: a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. E como o Senhor me enviou, eu envio a eles. Aleluia. Ele não poderia morrer em glória, então ele pega a glória e distribui para os discípulos, distribui para a sua igreja, distribui para todos aqueles que o seguem, que o confessam como Senhor e Salvador. Ele diz: eu lhes dei a minha glória. De modo que a glória de Deus, ela pode se manifestar espiritualmente em Jesus no Novo Testamento, e ele distribui. A glória está dentro de você. Aonde você está a glória. Aonde você anda, a glória anda junto. Aonde você se faz presente também a glória de Deus. A glória de Deus está se movendo dentro de você, porque Ele te deu a glória. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 2 Coríntios 3, 17, 18. Ora, é o Espírito, aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, na imagem como Ele, Espírito do Senhor. Aleluia. Você reflete a glória de Deus. Aonde você está, você carrega a glória. Você
Você é santuário. Deus estava mostrando para o povo: não vou falar mais no templo, não vou manifestar mais a minha glória no templo. Não. 400 anos sem falar, volta a falar. Nunca estava lá no deserto, agora ficando no deserto. 400 anos de silêncio, fala no deserto. 586 anos sem manifestar a glória, volta a manifestar naquele que nasceu na manjedoura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz no versículo 24: Pai, desejo que aonde eu estou estejam comigo também aqueles que têm me dado, para verem a minha glória, a qual me desse, pois que me amastes antes da fundação do mundo. E para encerrar, Salmos 24, esse texto aqui é muito lindo, faz parte da trilogia dos Salmos messiânicos, Salmos 22, 23 e 24. E lá no versículo 7 ao 10 vai dizer assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí alguém pergunta assim: mas quem é esse, o Rei da Glória? Aí vão responder: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Aí de novo se faz um cântico semelhante. Olha aqui: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí perguntam novamente: quem é esse, o Rei da Glória? Mas a resposta não é igual à primeira, agora a resposta é diferente. A resposta é: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós vamos entrar com Cristo na sua glória, andando em glória, vamos viver na sua glória, porque Ele nos levará para a glória. Um salmo que fala da ascensão de Cristo, Cristo ressuscitando, entrando no céu, e depois vindo, voltando, buscando a igreja, e voltando para a igreja, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, e nós estaremos na sua glória. Só quem vai estar na glória do Senhor glorifica, louva, aplaude, exalta o nome dele, a nossa glorificação do Cristo. Aleluia. A salvação está na cruz. E se tem alguém no nosso meio que quer experimentar essa glória, que quer ser vitorioso, que quer experimentar da reconciliação com Deus, da salvação, se alguém está no meio de nós nessa noite e quer confessar esse Senhor, eu abro espaço agora. Eu abro espaço para você agora. Não deixe para amanhã. Amanhã não existe. Mateus 10, 32 e 33. Se me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas se me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Romanos 10, 9 e 10. Que se confessar Jesus como Senhor e em teu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar esse Jesus, que quer confessar esse Senhor Jesus, que quer experimentar essa glória maravilhosa de Deus? Tem alguém que quer reconciliar? O momento é agora. A hora é agora. Está aberto para você. Tem alguém? Se não tem, que Deus nos abençoe e lhe conceda uma outra oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. E desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar servindo e ministrando nessa noite. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Ele abriu o caminho novamente. E não há outro nome, não há outro caminho que nós possamos ser salvos que não seja por Ele. Vou passar por um do louvor, cantar um louvor e já encerro o culto. E nesse tempo, se tiver alguém que quer me aceitar, o espaço está aberto. Amém? Glória a Deus, aleluia.